A Sofia de Jesus Cristo. Biblioteca de Nag Hammadi, a sabedoria secreta de Jesus Cristo. Este texto foi primeiramente descoberto na sua totalidade em 1896. Em seguida ele foi redescoberto como parte da Biblioteca de Nag Hammadi em 1945. O papiro data da metade do século IV, e o texto talvez da metade do século II. Este texto certamente é um dos mais profundos de todos. Após Jesus ter se erguido dos mortos, 19 discípulos, 12 homens e 7 mulheres, foram para Galiléia, para a montanha que é chamada Divinação e Alegria. O Salvador apareceu lá para eles como um grande anjo luminescente, indescritível. Ele disse: "Paz para vocês. A minha paz eu lhes dou." Eles estavam maravilhados e com medo. O Salvador riu, e perguntou a eles: "O que vocês estão pensando? Vocês estão perplexos? O que vocês querem saber?" Felipe aventurou-se: "Nós queremos que você explique a realidade subjacente do universo e o plano divino." O Salvador respondeu: "Toda a poeira chamada humanidade, desde o início do mundo até agora, tem inquirido sobre a divindade. Quem ele é? Como ele é? Mas eles não o encontraram. Os mais sábios especularam sobre o mecanismo que comanda o universo e o seu movimento, mas eles não encontraram a verdade. Estes filósofos disseram que ocorre de 3 modos diferentes. Eles não concordam. Alguns dizem que o mundo é autoconduzido. Outros acreditam na providência. Ainda outros dizem que é destino. Nenhum destes está sequer próximo da verdade, pois são criações do homem. Mas já que eu vim da luz infinita, e eu conheço a luz, eu estou aqui para contar a você sobre a natureza precisa da verdade. Tudo o que vem de si próprio é poluído, já que é autocriado. A providência não tem sabedoria e o destino não discerne. Mas cabe a vocês saber. Quem quer que seja digno da sabedoria irá recebê-la. Quem quer que tenha nascido do primeiro que foi enviado, é imortal no meio da mortalidade." Mateus disse a ele: "Senhor, a verdade é encontrada somente através de você. Nos ensine então a verdade." O Salvador respondeu: "Aquele que é fantástico e indescritível. Nenhum chefe, autoridade, manipulador ou criatura do Gênesis do universo até agora conheceu aquele da primeira luz, exceto ele próprio, e aqueles para os quais ele se revela. Eu sou o grande Salvador, imortal e eterno. Todos que nascem, morrem, mas o eterno não nasce, o não gerado não tem começo. Todos que começam, acabam. Ele não é nomeado por um regente, pois aqueles que são nomeados são criados por outros. Ele é, de fato, inominável. Ele não é humano, nem se parece com um ser humano. Ele não se assemelha à criação. Mas ele tem uma aparência própria. Não é nada como o que vocês tenham visto ou conhecido, pelo contrário, é uma aparência extraordinária que é mais esplêndida do que qualquer coisa, incluindo a visão magnífica do próprio universo. Ele observa lado a lado, todo lado, e vê ele mesmo de si próprio. Já que ele é infinito, a mente humana não consegue compreendê-lo. Já que ele é imperecível, ele é diferente de tudo. A bondade dele nunca muda. Ele é sem defeito. Ele é abençoado. Ele é imensurável. Ele é insondável. Ele é perfeito. Ele é abençoado de modo imperecível. Portanto ele é chamado Pai do Todo. Felipe disse: "Senhor, então como ele apareceu para os perfeitos que o viram?" O Salvador perfeito respondeu para Felipe: "A majestade e a autoridade do Pai estavam presentes antes dele se tornar visível, já que ele abarca todas as coisas enquanto nada abarca ele. Pois ele é mente total empenhada em pensamento, consideração, reflexão, racionalidade e poder. Os dignos também têm estes poderes, e são igualmente fontes do todo. O Pai infinito e não gerado previu a raça inteira deles, do primeiro ao último." Tomé disse a ele: "Senhor Salvador, como os perfeitos surgiram e por que eles se tornaram visíveis?" O Salvador perfeito disse: "Eu vim aqui do infinito para tornar estas coisas visíveis para vocês. O Espírito que era o progenitor, porque ele tem o poder de trazer vida e a natureza de um Criador. A grande riqueza escondida dentro dele tinha a necessidade de autorrevelação. Por conta de sua misericórdia natural e seu amor, ele sozinho desejou gerar vida para compartilhar sua bondade com ela. Em troca,
Esta bondade foi concedida à geração inabalável, progenitora de corpo e fruto, glória e honra e imortalidade, e graça infinita. Tal tesouro imperecível é revelado através daqueles que vieram depois, embora eles ainda não eram visíveis. Embora gerados por Deus, ainda existe uma grande diferença entre os imperecíveis. Então o Salvador exclamou: quem tiver ouvidos para ouvir sobre os infinitos, que ouça. Eu me referi e estou me referindo àqueles que estão acordados. Ele prosseguiu dizendo: tudo que veio do perecível irá perecer, mas tudo que veio do imperecível não perece, mas se torna imperecível. Muitos se perderam e morreram porque eles não sabiam a diferença. Maria disse a ele: Senhor, se muitos se perderam e morreram, como nós iremos saber a diferença? O Salvador perfeito respondeu: renuncie ao domínio visível, encerre com as coisas visíveis, então se aproxime a partir do domínio do invisível, e a própria fonte do pensamento te revelará como a fé no invisível pode ser encontrada no domínio visível, essas coisas que são do Pai não gerado. Quem tiver ouvidos, que ouça. Verdadeiramente, o Senhor do todo é mais corretamente chamado antepassado do que Pai, pois o Pai é, em princípio, progenitor daqueles que serão criados, mas já que ele não tem começo, ele é mais precisamente chamado antepassado. Observando a si próprio como se ele estivesse olhando dentro de um espelho interno, ele aparece para si próprio como o alto Pai divino, o defensor daqueles sendo atacados, e o primeiro Pai não gerado existente. Ele é da mesma idade do antepassado, que é a luz antes dele, mas não da mesma habilidade. Depois apareceu a multidão inumerável de seres dinâmicos autoexistentes, todos gerados ao mesmo tempo e dotados com os mesmos poderes, vivendo nos reinos celestes. Eles são chamados a geração sobre a qual não há reino, e vocês são descendentes deles. Estes são também chamados crianças do Pai não gerado, Deus, Salvador, e Filho de Deus, cuja aparência está dentro de vocês. Agora ele é o incompreensível, repleto de glória imortal e alegria indescritível. Aqueles que pertencem a ele agora repousam nele e compartilham desta alegria, glória, e júbilo dele. Até este momento tal coisa nunca tinha sido ouvida ou sabida, nem mesmo entre a multidão celeste e os mundos deles. Mateus disse a ele: Senhor, Salvador, como a humanidade surgiu? O Salvador perfeito disse: saiba agora que o infinito que vivia antes do universo ser formado é o Pai autonutrido e é autogerado. Ele é repleto de impressionante luminescência, de modo indescritível. No início, foi decidido que a aparência dele seria um grande poder. Imediatamente, a luz assumiu a aparência do homem imortal andrógeno, que é o Salvador. Através dele a humanidade tem a oportunidade de alcançar salvação. Estes serão auxiliados até o fim dos tempos pelo intérprete, que foi enviado para que eles possam acordar do esquecimento e escapar da pobreza causada pelos ladrões. A cônjuge dele é a grande Sofia, a qual ele destinou como agente na criação, através da qual o homem imortal apareceu, representando primeiro, divindade e reino, como revelados pelo Pai. Ele, deste modo, criou também um grande anjo para sua glória pessoal, que é Ogdod. Ele tinha grande autoridade e poder para governar acima do universo da pobreza. Ele criou deuses, anjos, arcanjos, multidões inumeráveis, como uma comunidade celestial rodeando ele e o espírito de sabedoria, deste modo originando divindades e reinos. É por isso que Ogdod é chamado Deus dos deuses e Rei dos reis. O primeiro homem tinha sua mente e pensamento únicos, sendo capaz de refletir sobre o passado, considerar o futuro, racionalizar problemas e viver neste tipo de poder. Todos os atributos dele eram perfeitos e eternos, e ele era imperecível. Na sua imperecibilidade, ele igualava-se ao Pai, mas a respeito do poder, ele era diferente, como na diferença entre um pai e seu filho. Após isto, tudo mais que foi revelado foi gerado do poder do primeiro homem. E dos que foram criados vieram os elaborados. Dos elaborados vieram os formados, os quais foram nomeados. Assim está explicada a diferença entre os não gerados do início até o fim. Bartolomeu foi o próximo a perguntar: no Evangelho, um é designado homem e também filho do homem. Com qual destes o Filho de Deus é associado? O sagrado respondeu: você precisa saber que o primeiro homem, Adão, é chamado progenitor,
mente auto-aperfeiçoada. O primeiro homem refletiu com a grande Sofia e revelou o filho primogênito. Tem duas características tanto da masculinidade do pai quanto da feminilidade de Sofia. O nome masculino deste filho é a primeiro progenitor filho de Deus. O nome feminino dele é a primeira progenitora Sofia, mãe do todo, também conhecida como amor. Ele é, portanto, chamado Cristo. Já que ele possui a autoridade do pai dele, ele criou uma multidão inumerável de anjos do Espírito e da luz para serem sua comitiva. Seus discípulos lhe disseram: Senhor, nos revele aquele chamado homem, para que conheçamos a magnitude precisa da glória dele. O Salvador perfeito disse: quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. O primeiro progenitor pai Adão veio da luz resplandecente, portanto é chamado olho de luz, também como os anjos sagrados, sendo indescritíveis, sem sombra, e continuamente se alegrando em suas habilidades de raciocinar, um presente que eles receberam do pai deles. A soberania inteira do Filho do Homem, Filho de Deus, é repleta de felicidade indescritível e sem sombras, com regozijo contínuo sobre tamanha glória imperecível, a qual nunca tinha sido revelada a ninguém até agora. Eu vim da primeira luz infinita e autogerada para revelar tudo a vocês. Novamente os discípulos disseram: diga-nos claramente como eles vieram dos reinos imortais invisíveis para o mundo que está cheio de morte e agonia. O Salvador perfeito respondeu: todos que vêm para este mundo vêm como uma gota da luz e são guardados pela luz. Mas eu vim do reino celestial pela vontade direta da grande luz, escapando da escravidão da atmosfera, e eu despertei cada gota enviada por Sofia, para que cada uma possa gerar muitos frutos através de mim, se aperfeiçoar através de mim, e se unir com o Pai através de mim, para que os filhos de Sofia possam ser justificados a respeito da imperfeição deles, e possam obter a glória e a honra legítima de acesso ao Pai deles, e conheçam as verdadeiras palavras de luz. E vocês foram enviados pelo Filho, recebendo luz para escapar dos planos malignos do ar, para pisar nas intenções maliciosas deles, superando a tentação da imoralidade carnal e da libertinagem. Então Tomé disse a ele: Senhor, Salvador, quantas dimensões superiores, aeons, ultrapassam os céus? O Salvador perfeito disse: eu te abençoo porque você perguntou sobre os grandes reinos celestes elevados. De fato, suas raízes estão no infinito. Como eu disse antes, o alto progenitor criou 12 dimensões celestiais para seus 12 anjos. Todos estes eram perfeitos e bons. Tomé continuou: quantas altas dimensões de imortais existem, a partir do infinito? O Salvador perfeito disse: quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. O reino dimensional principal, Filho do Homem, primeiro progenitor, Salvador, que apareceu. O secundário, homem, Adão, olho de luz. Ainda maior é o reino dimensional da divindade infinita eterna, a dimensão das dimensões autogerada, abarcando tanto o reino do Filho do Homem e do Homem, para incluir todos os imortais que eu descrevi anteriormente aparecendo do reino de Sofia. Em seguida, o homem imortal revela altas dimensões celestiais, poderes e reinos, dando autoridade como ele acha conveniente e permitindo que eles exercitem seus desejos até as últimas coisas que estão acima do caos. E eles concederam uns aos outros para revelar cada magnificência, até pela dimensão espiritual de gloriosas luzes inumeráveis. Estes foram outrora chamados por número e nome. O primeiro reino era união e repouso. O terceiro, assembleia, porque uma grande multidão apareceu e se revelou. Pois estas multidões se reúnem em união num reino particular, então nós a chamamos a Assembleia do Oitavo Céu. Ela é composta parcialmente daqueles com características espirituais masculinas, o restante possui características femininas. O contingente masculino é chamado de Assembleia, o contingente feminino de vida, para que possa ser demonstrado que todas as dimensões celestiais vieram à vida pela Mãe. Então nomes foram dados. Alguns foram chamados deuses, deuses dos deuses revelaram deuses pela sabedoria, senhores dos senhores a partir de seus pensamentos revelaram senhores, senhores a partir de seus poderes revelaram arcanjos, arcanjos revelaram anjos pelas suas palavras, dos anjos outros semblantes com estrutura e forma apareceram, como também outras dimensões celestiais elevadas, mundos, e um conjunto de nomes.
Todos estes imortais têm a autoridade do homem imortal, que também é chamado silêncio, pois a majestade dela foi aperfeiçoada sem a necessidade de fala. Com esta autoridade, cada um dos imperecíveis criou um reino na Assembleia do Oitavo Céu, erguendo tronos, templos, e outros firmamentos refletindo suas próprias majestades, e para suas próprias glórias. Isto foi pela vontade de Sofia, a mãe do todo. Então os apóstolos sagrados disseram: Senhor, Salvador, conte-nos a respeito daqueles que vivem nas altas dimensões celestes, já que esta sabedoria é pertinente à nossa discussão. O Salvador perfeito disse: Eu revelarei qualquer coisa que vocês perguntarem. Estes seres fizeram inumeráveis multidões de anjos para suas próprias companhia e glória. E eles fizeram espíritos virgens, conhecidos como as luzes celestiais imutáveis, indescritíveis. Estes foram criados perfeitos no instante pela força de vontade, e, devido à natureza deles, são imunes à doença e fraqueza. Assim se completaram as altas dimensões celestiais, para a glória do homem imortal e Sofia sabedoria, aos quais, há padrões celestiais caóticos para todos os outros firmamentos e estabelecimentos abaixo. Todas as naturezas, a partir desta revelação do caótico, estão dentro da esfera da luz sem sombra, indescritível, com alegria inexprimível. Todos estes espíritos se deleitam na estabilidade de suas glórias e repouso contínuo. As gerações subsequentes a estes seres não têm sequer a capacidade de descrever tal glória, felicidade e repouso. Eu estou lhes dizendo tudo isto para torná-los cientes, para que vocês possam brilhar na luz ainda mais do que eles. Maria disse: Mestre sagrado, onde os seus discípulos se originaram e para onde eles vão? O Salvador perfeito disse: Você deve saber que a grande Sofia, mãe do todo e cônjuge da criação, desejou trazê-los para a existência sozinha. Mas as vidas deles originaram apenas pela vontade mediadora do Pai do Todo, para que a bondade inimaginável dele pudesse ser revelada. Através da criação do mortal, uma barreira espiritual surgiu, dividindo o mortal e o reino deles, dos imortais e aqueles que vieram depois, seguidos por cada circunstância histórica e consequência de que estamos cientes, tal como a revelação da fraqueza inata da primeira mulher mortal, e a consequente disputa dela com o erro. Como eu disse antes, do alto reino celestial veio uma gota da luz e do espírito, descendo até as regiões inferiores, o caos, para que formas de seres vivos pudessem ser modeladas através dela pelo calor da respiração da grande luz. Este é um julgamento para o arquigerador, conhecido como Yaldabaoth. Dentro destas formas, foram sopradas almas vivas, murchas e adormecidas na ignorância. Então, nomes foram recebidos por todos aqueles que estavam no mundo do caos, através do imortal quando a respiração foi soprada nele. Pelo consentimento da Mãe Sofia Sabedoria, o homem imortal compilou vestimentas por tipos, assim efetuando o julgamento aos ladrões. Mas já que ele era como uma alma, ele não foi capaz de acomodar o poder por si próprio até que o número de seres formados completasse o tempo que seria determinado pelo grande anjo. Agora eu completei o meu ensinamento sobre o homem imortal e afrouxei as amarras dos ladrões por ele. Eu quebrei as celas dos impiedosos na presença deles. Eu humilhei a malícia deles, e eles se envergonharam, se erguendo da ignorância deles. Eu vim para este lugar para que eles possam se unir com esse mesmo espírito e respiração, para que pela respiração, de dois possa haver um, assim como do princípio, para que vocês possam render muitos frutos e subir até aquele que é do princípio, na felicidade indescritível, glória, honra e graça do Pai do Todo. Quem quer que conheça o Pai em sabedoria pura irá para o Pai e repousará no Pai não gerado. Mas aqueles que não o conhecem do modo correto, irão desviar-se para o Deus defeituoso e para fora da Assembleia do Oitavo Céu. Quem quer que conheça o Filho do Homem na sabedoria e no amor, que venha e me traga o seu sinal, para que possa partir para as mansões com aqueles da Assembleia do Oitavo Céu. Vejam, eu revelei o nome do Perfeito para vocês, e a vontade perfeita da Mãe dos Anjos Sagrados, para que a multidão seja completa e apareça nos aeons, para que todos estes possam partilhar da bondade da abundância insondável, ou seja, repouso, do grande Espírito invisível, e possam viver no ambiente de liberdade.
Eu vim do primeiro que foi enviado para mostrar a vocês quem era do princípio, apesar da arrogância do arquigerador e os anjos dele, já que eles ostentam ser deuses. Eu vim para remover até mesmo a cegueira deles, para que eu partilhe a sabedoria de Deus que está acima de todas as coisas. Portanto, eu proponho a vocês que andem sobre os túmulos deles, humilhem as intenções miseráveis deles, e quebrem os comandos deles, substituindo-os com o meu comando. Eu lhes dei autoridade sobre todas as coisas como filhos da luz, para que vocês possam pisar sobre o poder deles com seus pés. Estas coisas, o Salvador abençoado disse antes de desaparecer para eles. Então daquele dia em diante, todos os discípulos ficaram numa grande alegria indescritível no Espírito. E os discípulos começaram a pregar o Evangelho divino, o Espírito imortal, eterno. Amém. Fim.